Papai do Senhor. Amém. Os jovens estão alegres? Amém. Que alegria nesse dia. Amém. Esse muito festivo dia em que viemos louvar o Todo-Poderoso. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Convidar o meu filho Lafayette para chegar para cá. Glória a Deus. E um privilégio muito grande nessa noite estar orando pelo meu filho, para entregar a palavra de Deus nessa noite. A responsabilidade a gente sabe que é grande, mas a direção é do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Fala com Deus agora em nome de Jesus. Quero deixar para os jovens Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador dos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e diga, nele não tenho contentamento. Mas que nessa noite os jovens adorem ao Senhor. Amém? Pai, nós te louvamos por essa rica oportunidade. Deus, eu te agradeço por tudo quanto tem feito por nós, por tudo quanto tu tem realizado nesta caminhada contigo, Senhor. Continua nos abençoando, Pai, até o fim. E quero te pedir, Senhor, que nesta noite os céus se abram nesse lugar. E que o Senhor nesta noite esteja feliz conosco. E nós felizes com o Senhor. Pai, eu te apresento o meu filho, que é o teu filho, que vai ministrar a tua palavra nesta noite. Toma, Senhor, nas tuas mãos. Guarda a mente e o coração dele. Amado Espírito Santo, conduz e fala através desse vaso para a tua igreja aquilo que a tua igreja, meu Senhor, precisa ouvir. Pai, opera um milagre nesta noite. Cura, Senhor, enfermos nessa noite. Cura a enfermidade do coração nesta noite. Traz a alegria do céu nesta noite. Para este povo, em nome de Jesus eu te peço. Pai, se conosco, Ele nos ajuda, é o que eu te peço, em nome de Jesus. E todos dizem amém, amém. E amém. A palavra é boa. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Mais forte, quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Sua Bíblia, a primeira epístola de João, capítulo de número 4, versículo número 7. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Eu lembro que na última vez que eu estive aqui pregando, alguns anos atrás, eu preguei uma mensagem no tema Encontro com Deus. Era exatamente o nome do programa que o pai tinha na rádio. E eu tenho na minha memória viva, bastante viva, aquela mensagem, aquele dia que foi pregado, que eu ouvi de Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de retornar aqui e poder mais uma vez, pequenininho do jeito que eu sou, Ele me dá essa oportunidade tão grande de estar aqui cultuando com os irmãos. Falei com eles ontem que o meu propósito já tinha cumprido aqui. Eu vim e assisti um batismo raiz que a gente não vê no Rio de Janeiro mais, batismo de crente. Eu cultuei a Deus no sábado de manhã junto com meu irmão e orei a Deus com ele. Eu pude participar da Santa Ceia e trocar o cálice com minha tia Branca. Eu pude sentar no púlpito sagrado aqui do lado do meu pai e estar cultuando a Deus. E eu entendo que eu não sou merecedor de nada disso, mas a graça do Senhor, o amor dele, a bondade dele nos alcança
nos restaura, Aleluia. nos põe de pé e nos coloca aqui como príncipes, princesas, como homens e mulheres de Deus, para louvar e bendizer o nome daquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Só temos a agradecer a Deus por tudo. Amém? Abra sua Bíblia, primeira epístola de João, capítulo de número 4, versículo de número 7, que diz assim: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Diga: Deus é amor. Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. Diga: por ele eu vivo. Por ele eu vivo. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Pode tomar assento. Pastor, você me daria a liberdade de descer, por gentileza? Eu sei que eu dei trabalho de irmão, mas um rapaz forte pode me ajudar nisso. Obrigado. Mas aí está muito alto. Meus irmãos, quando eu recebi o convite e fui informado que o tema seria Elo de Amor, eu não poderia deixar de falar sobre o amor de Deus, sobre a forma como Deus colocou na sua palavra viva, como Ele nos ama e como Ele nos ensinou que deveríamos repetir esse amor para com os irmãos que convivemos e os que não convivemos também. Eu quero falar sobre o amor de Deus, mas quero falar rapidamente sobre o amor fraternal. Deus, Ele nos ama de forma imensurável, de forma incalculável. Você só estar aqui hoje, você só respira. Preste atenção. Você só tem o que você tem. Você só constituiu a sua família. Você só tem os seus pais. Você só respira porque Deus te ama. Amém. Nós somos pecadores, miseráveis, e todos os pecados e destituídos estavam da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Eu quero que você entenda que Deus, Ele te ama de uma forma que Ele calcula, mas que você não consegue calcular. Você nunca vai entender o tanto que Deus te ama. Mas Ele nos ensinou o seguinte, que além de nos amar, esse amor precisa transcender o irmão que está do lado. Quer você goste, quer você não goste dele. Quer você vá com a cara dele ou não vá com a cara dele. Nós temos que ter amor fraternal. Uma igreja forte, uma igreja edificada, uma igreja que guerreia as guerras e sai vencedora dessas guerras, ela só consegue chegar ao final se ela tiver entre os irmãos amor fraternal. É o amor de não desprezar o irmão. É o amor de sempre estar atento a uma necessidade, quer seja ela espiritual, material,
física, um mero apoio. Todos nós precisamos amar aos nossos irmãos, porque Deus nos amou primeiro. O próprio João, apóstolo João, que escreveu 5 livros na Bíblia, e ele é considerado o apóstolo do amor, porque ele trata exatamente do amor de Deus, e nas epístolas do amor entre irmãos, ele adverte em uma de suas epístolas aqui de João, ele diz que se nós amamos a Deus, e se Deus nos ama, se nós temos o amor de Deus, se não amarmos o nosso irmão, somos mentirosos. Se você diz que ama a Deus, e em algum momento entende que Deus te ama, e não consegue amar o teu irmão, o amor de Deus não está em você. Isso é o que está na palavra de Deus. Então o amor de Deus é algo tão incompreensível aos nossos olhos, na nossa faculdade mental, que você nunca vai compreender que, além dele ter te amado primeiro, ele exige que você ame todos os irmãos que estão ao seu redor ou derredor, em todos os momentos. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo de número 12, verso 10, Paulo vai instruir a igreja de Roma dizendo assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Hebreus capítulo 13, verso de número 1, o autor escreve para uma igreja que estava sendo perseguida e pronta a desistir, e ele diz assim, permaneça o amor fraternal. Ele quis dizer que, por mais que as adversidades estavam sendo introduzidas naquela igreja, e que muitos estavam desejosos de desistir da sua caminhada, Hebreus diz que ele tem que permanecer com o amor fraternal, porque o amor fraternal é que vai fazer a igreja continuar caminhando. Então, se você tem o amor de Deus, é obrigação sua amar o seu irmão. Aleluia. O próprio Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 8, ele diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos e humildes. O Pedro ainda vai dizer assim: amai-vos ardentemente, uns aos outros com um coração puro. Sobre amor fraternal, quando eu penso, eu lembro de Eutico, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, vai contar a história de um jovem que subiu ao templo para adorar ao Senhor, porque o pregador daquela noite seria nada mais nada menos que o apóstolo Paulo. Paulo reuniu a congregação para pregar, ministrar a ceia do Senhor, e no dia seguinte ia embora para uma de suas viagens missionárias. A palavra de Deus diz que o templo estava bonito, ornamentado, havia uma iluminação muito bonita, estava tudo claro, tudo especial. Paulo começou a pregar, já chegava a hora mais ou menos meia-noite, e o sermão de Paulo ia um pouco enfadonho. Tinha um jovem chamado Eutico. O jovem chamado Eutico, ele levantou do seu banco, já cansado da pregação de Paulo. Imagine, cansado da pregação logo de quem? De Paulo, né? Ele levanta do seu banco, meio enfadado, meio cansado. A palavra de Deus diz que ele vai para a porta, para perto da janela, e ele encosta na janela, dá uma olhadinha do lado de fora, dá uma olhadinha para dentro da igreja e pensa: está cansativo a pregação, está cansativo o culto. Ele sobe e senta na janela. Preste atenção, que quando ele senta na janela, o texto diz que ele é tomado repentinamente por um sono, de maneira que ele dorme e cai do terceiro andar. Quando ele cai do terceiro andar, ele já é dado como morto. A multidão dos crentes que estavam no culto descem e começam a observar o rapaz no chão, morto. Mas aquela multidão, todos eles apontavam e diziam: já está morto o menino, já está morto o jovem. Faltava naquela multidão uma coisa: amor fraternal, o amor entre irmãos. Amor entre irmãos no detalhe, na atitude. Sabe o que é que Paulo fez?
Paulo encerrou o sermão naquele momento. Ele desceu do terceiro andar lá embaixo, subiu no jovem, por cima dele, abraçou o jovem, orou por ele e disse assim: está vivo, menino. Você sabe qual é a atitude de Paulo? É a atitude de amor. Não é daquele que aponta e diz caiu. Não é aquele que aponta e diz assim pecou. Não é aquele que aponta e diz assim está fraco. Paulo foi lá, abraçou o rapaz, orou pelo rapaz e deu a vida a ele através da oração. Eu quero te dizer o seguinte: que Deus está levantando pessoas aqui nesta noite para serem ajudadores de jovens que estão subindo na janela e caindo no sono espiritual, para abraçar, para orar por ele e para decretar vida sobre a vida dele. Seja essa pessoa que tem amor fraternal pelos seus irmãos. A Bíblia nos fala sobre o amor de Deus. E o amor de Deus, ele é incalculável. Você não consegue compreender. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, coloca no jardim do Éden, num paraíso. Você imagine, o homem é colocado num paraíso. Deus diz a Adão assim: você tem domínio sobre tudo. Você tem domínio sobre as aves do céu. Você tem domínio sobre os peixes. Você tem domínio sobre os animais. Todas as plantas é sua. Pode colocar nome. Dê nome às plantas, dê nome aos animais, dê nome aos peixes. Ordene, administre tudo. O homem estava no paraíso, não tinha motivo algum para pecar contra Deus. O homem não tinha motivo algum para se desligar de Deus. A palavra de Deus diz e nos dá a entender que toda a veracidade de Deus mantinha uma comunhão com o homem, fazia uma visita ao homem no jardim do Éden, para conversar com ele, para ver como é que está o andamento das coisas, para demonstrar todo o seu amor. Mas uma vez o homem ouviu a voz de Satanás, uma vez o homem decidiu desobedecer a Deus, e Deus havia proibido esse homem de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem, insatisfeito com todas as regalias que Deus havia dado no jardim do Éden, decide participar desse fruto. A palavra de Deus diz que na hora que ele come do fruto, o homem e toda a humanidade em sequência é desligado dessa comunhão com Deus. Ele é totalmente desconectado de Deus. Quando Deus diz ao homem assim: não coma do fruto da árvore do bem e do mal, porque se comeres morrerás, é no sentido espiritual. Porque Adão viveu, mais Eva, no jardim do Éden 130 anos. E depois que saiu do jardim do Éden, mais 800, se eu não me engano, 930 no total. Então eles estavam há 130 anos conectados com Deus, e eles pecam, desobedecem, e essa ligação com Deus acaba, encerra. Deus ainda faz uma última visita e procura o homem, dizendo assim: onde estás, Adão? Onde estás, Adão? Porque o pecado separou. Se eles tinham o costume de estar juntos toda viração de tarde e conversarem com Deus, naquele dia, quando pecaram, eles tiveram medo, eles se envergonharam, eles se apartaram. E nós somos da mesma forma. Você pode estar em comunhão constante com Deus, mas se você der um vacilo, se você der um tropeço no teu coração, você diz: você já planejou. Ele planejou, ele fez um plano perfeito. E sabe qual é esse plano? Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré é um elo de amor, é um elo, é Jesus Cristo que pegou o homem distanciado e colocou para perto de Deus, que colocou o homem em pecado e colocou para perto de Deus. Se você sente esse amor, se você sente que está distante, hoje é noite de chegar perto. Se você sente que está longe, o teu Deus é Deus de perto. Se você sente que caiu, o teu Deus está aqui para te levantar esta noite.
chama Jesus Cristo. O amor de Deus, Ele nos liga. O amor de Deus, Ele nos conecta. Estávamos em pecado outrora. Estávamos sem libertação outrora. Mas um dia nós levantamos a mão, abrimos o coração e disse assim: faz morada em mim, elo de amor. E quando nós fizemos isso, a sua vida mudou. E quando você fez isso, a sua vida foi restaurada. E quando você fez isso, Ele te chamou de volta para perto. Quando Ele fez isso, ou quando você fez isso, Ele se aproxima de você. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, foi rasgado de alto a baixo o véu que separava eu e você do trono de Deus. Hoje você tem livre acesso. Hoje você pode chegar perto, porque esse elo te liga a Deus. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 16. Poderia faltar todos os versos na Bíblia e só ter esse. Bastava João capítulo 3, verso 16, e a Bíblia estaria completa. Bastava João 3,16, e nós, ao ouvirmos este versículo, já entenderíamos o tamanho ou o quanto Deus nos ama. Porque Deus amou o mundo, ou seja, todos, de tal maneira, com profundidade, que deu seu Filho unigênito, o seu único Filho, usou o elo de amor para morrer, para que todo aquele que nele crê, eu e você, que cremos, você também que não creu ainda tem essa oportunidade. Você que já creu um dia e que caiu pelo meio do caminho tem essa oportunidade de crer novamente, porque este elo quer te ligar de novo com Deus. O amor de Deus, Ele é superior. O amor de Deus, Ele é grande. Se você for olhar a Bíblia sem romantismo, você vai perceber que durante toda a história bíblica, Deus sempre desejou habitar entre os homens. Deus sempre desejou estar entre os homens. Gênesis, quando cria o homem, Deus estava ali toda a viração de tarde. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, no meio do caminho, Ele coloca uma coluna, Ele coloca uma nuvem de noite, uma coluna de dia. Não era assim? Era a presença de Deus. Aí Ele ordena ao povo, diz assim: constrói um tabernáculo, coloca dentro do tabernáculo uma arca. O que é essa arca? A presença de Deus. Quando você pensa que não há mais meios de Deus está em nosso meio, Ele envia seu Filho. E Ele diz assim: esse é o meu elo de amor, a minha conexão, é quem me religa. Aí quando Jesus Cristo vai assunto ao céu, Ele olha para o povo e diz assim: eu não vos deixarei só, enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Deus sempre desejou estar na sua vida, na minha vida. Ele trabalhou, Ele planejou isso. Oh, aleluia. Mas às vezes nós somos teimosos, seres humanos, pecamos. A palavra de Deus fala em Malaquias capítulo de número 1, verso 2, que Deus chega para o povo de Israel e diz assim: eu vos tenho amado muito. Uma declaração de Deus para o povo de Israel: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que tu tens nos amado? Veja que coisa. Deus declarando todo o seu amor, todo o seu carinho, todo o seu desejo de salvar, de libertar, de curar, de tratar. E o povo virava para Deus ali em Israel e dizia assim: em que tu tens nos amado, Senhor? Como assim?
Às vezes a gente fica duvidoso, às vezes a gente perde um pouquinho da fé, mas eu quero te dizer o seguinte: Deus tem te amado e demonstra esse amor a todo momento. No momento que você acorda, Ele está demonstrando amor por você. No momento em que você sai para trabalhar, Ele está demonstrando esse amor por você. No momento em que o alimento chega na tua mesa, Ele está demonstrando esse amor por você. No momento em que você obtém um livramento no meio da rua, Ele está demonstrando amor por você. No momento em que você tem a oportunidade de vir para um culto desse uma segunda-feira, Ele está demonstrando amor por você. Ele te ama de verdade. A palavra de Deus fala em Mateus, capítulo de número 26, que esse Elo estava um dia celebrando, um pouco antes da sua morte, uma ceia e o jantar de Páscoa. Reuniu 12 discípulos. 12 discípulos. E os 12 discípulos sentaram-se à mesa para ceiar e jantar o jantar de Páscoa. O último que eles iam fazer. Jesus sabia que ali entre os 12 discípulos tinha um traidor, um que iria negá-lo e outros 10 que iriam covardemente ficar trancados em uma casa até a ressurreição, durante a morte até a ressurreição dele. 3 dias, covardes, não se apresentaram diante de Jesus nem para ver a sua morte, nem para ver o seu ato de amor, a sua atitude de amor. Mas Jesus pegou e fez a ceia. Em determinado momento Jesus diz assim: ó, um de vocês irá me trair. E alguém pergunta, talvez Simão Pedro: Senhor, serei eu? João deita a cabeça no ombro de Jesus e diz assim: sou eu, Senhor? E Jesus diz assim: aquele que está colocando a mão no prato comigo, esse está me traindo. O entendimento deles naquele momento ficou cego, diz a palavra de Deus, e ninguém compreendeu o que seria. A palavra de Deus diz que ali sentado à mesa com Jesus existia um homem chamado Pedro, que Jesus já havia declarado que ele iria negá-lo por 3 vezes. Então nós tínhamos sentado à mesa um traidor, um negador e 10 covardes. Mas a palavra de Deus diz também que Jesus partiu o pão com eles. Olha o tamanho desse amor. Jesus dividiu a ceia com eles. Jesus lavou os pés deles. E Jesus disse assim para eles: já não te chamareis mais de servos, agora eu te chamarei de amigos. Esse é o tamanho do amor que o seu Deus tem por você. Por mais que você em alguns momentos da vida tenha negado, por mais que você em alguns momentos da vida tenha o traído, mas Ele não te chama somente de servo, Ele te chama de amigo. É o que o elo de amor Jesus Cristo fez. Ele trouxe você para perto, para a intimidade de Deus. A palavra de Deus diz também em Lucas, capítulo de número 15, verso de 1 a 32, que Jesus conta 3 parábolas. Ele começa contando a parábola da ovelha perdida. Ele diz assim: ó, tem um pastor que tem 100 ovelhas, perde uma ovelha. O que é que vocês acham que ele vai fazer? Ele vai guardar as 99 e ele vai correr atrás dessa ovelha perdida. E ele vai procurar até encontrar. Ele vai procurar até achá-la. E quando ele achar, dizia Jesus, ele vai colocar essa ovelha nos seus braços. Ele vai carregá-la até a sua casa. Ele vai cuidar dela. E nesse mesmo momento ele vai chamar os amigos para festejar. Jesus continua a parábola dizendo assim: existiu uma mulher que dentro da sua casa tinha a parábola. E ele diz assim: existiu um pai, 2 filhos, um mais moço, um mais velho. E o mais moço, revoltado, porque ele não estava satisfeito com o que o pai lhe oferecia, disse assim: me dá tudo o que eu tenho por direito, porque eu vou viver a minha vida. E ele foi embora. O pai deu e ele foi embora. Chegou lá no mundo, ele quebra a cara e ele retorna sem nada, absolutamente nada do que ele levou, e ainda devendo.
A palavra de Deus diz que Jesus vira para eles e diz assim: você acha que esse pai, o que é que ele vai fazer quando o seu filho estiver retornando? Ele vai montar uma mesa, ele vai fazer um banquete e ele vai celebrar com todos os seus vizinhos e a sua casa. Mas a palavra de Deus diz que o rapaz mais velho, ele chega perto do pai e diz assim: meu pai, eu estive aqui todo esse tempo, eu estive aqui todos os momentos ao seu lado, e você nunca fez uma festa para mim? E o pai diz para ele assim: olha, meu filho, a mesa está pronta para você festejar se você quiser, todos os dias. Tem alimento nessa mesa para você se saciar todos os dias. Tem vestes limpas e novas para você se vestir todos os dias. Aproveite! Foi você que não aproveitou. Eu quero te dizer o seguinte: que o pastor Jesus Cristo, quando ele perde uma ovelha, ele vai atrás. Se você for uma ovelha perdida na casa do Pai, ele está indo atrás de você nessa noite. Ele vai cuidar de você. Ele vai trazer de volta para o aprisco. Vai montar uma mesa nessa igreja e vai festejar com essa igreja o teu retorno para a casa do Pai. Se você for essa dracma perdida dentro da casa de Deus, o Espírito Santo está acendendo todos os candeeiros da casa. O Espírito Santo está acendendo todas as lanternas dessa casa para te achar no meio da casa e te colocar de pé no meio do povo de Deus. Agora, se você é um filho pródigo que foi embora, está na hora de retornar. Se você é um filho mais velho que não foi embora e não está aproveitando a mesa do Pai que está no céu e está nesse lugar, aproveite essa mesa desta noite. Sente na mesa e se alimente. O elo de amor, ele já te ligou. Não importa se você é uma ovelha perdida e está lá fora. Não importa se você é a dracma que está aqui dentro e por algum motivo espiritual você se cansou. As lamparinas estão sendo acesas hoje para te achar. E a sua lamparina será acesa novamente. Aleluia. 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 Nós precisamos aproveitar todos os momentos que estamos a ponto de desfrutar desse amor. 24 horas por dia. A palavra de Deus conta aqui em Lucas capítulo de número 24, 2 discípulos estavam andando no caminho de Emaús. A palavra de Deus diz que Jesus já havia ressuscitado, mas aqueles discípulos e os outros 10, lembra da história dos 10 covardes dentro da casa, ainda não tinham visto Cristo ressuscitado. Diz a palavra de Deus que aqueles dois homens iam no caminho de Emaús, conversando um com o outro, indagando por que Jesus morreu e não ressuscitou como ele disse que haveria de ressuscitar. Estavam incrédulos, sem fé, talvez dracmas perdidas na casa do rei. A palavra de Deus diz que de repente aparece o elo e começa a caminhar com eles no caminho de Emaús. E o elo, Jesus Cristo, ele diz assim: sobre o que vocês estão conversando? O que é que está acontecendo? Um deles diz: o senhor não sabe o que é que está acontecendo na cidade? Não está por dentro dos assuntos do momento? Não sabe o que aconteceu de verdade? Me digam vocês. Aquele Jesus que disse que era o Filho de Deus, que disse que morreria, que disse que ressuscitaria, ele morreu, mas até agora estamos perdendo a fé, estamos perdendo o ânimo. A palavra de Deus diz que eles caminharam quilômetros no caminho de Emaús, 2 homens, 2 discípulos e Jesus no meio. Quando ele chega na casa, próximo à casa daqueles homens, e Jesus vai fazer menção de ir por outro caminho, ele diz assim: vamos jantar conosco, vamos partir conosco. Jesus aceita o convite.
entra na casa, lavam as mãos, Jesus abençoa o pão e parte. Quando eles abrem os olhos depois da oração, Jesus já não estava ali. E daí eles perceberam, e o texto diz, não ardia os nossos corações quando ele vinha pelo caminho e falava conosco. Não ardia os nossos corações quando estávamos falando dele mesmo. Não ardia os nossos corações quando sentamos à mesa e ele abençoou o pão. Não é possível que nós andamos quilômetros do lado de Jesus ressurreto e não percebemos a presença dele. Não é possível que andamos do lado dele e não percebemos o que ele fez nas nossas vidas. Tem gente que está com uma lágrima, ou como aquele filho mais velho, daquele pai que não sabe o que está acontecendo, está no meio, vê a mesa posta, vê o alimento pronto, mas não senta na mesa de papai para se alimentar. Anda com Jesus no caminho, vai com Jesus até a sua casa, mas não sente mais a presença de Deus, não sente mais a presença do Senhor, não sente mais o Espírito falar seu coração. São dracmas perdidas, são filhos mais velhos, irmãos dos filhos pródigos. Não só perde o filho pródigo que vai embora, não só perde a ovelha que está lá fora. Às vezes nós nos desconectamos do Senhor, nós nos distanciamos de Deus, e Ele está aqui o tempo todo, olhando para você, te amando, te chamando, te acendendo, te convocando, te levantando, te colocando de pé, te salvando, te livrando, te amando. Aleluia. Enquanto eu vou tomar posse aqui para cantar comigo. Eu quero te dizer o seguinte: que aqueles discípulos, após a morte de Jesus, ou durante a morte de Jesus, eles foram para dentro de uma casa. Eles se trancaram dentro de uma casa, com medo de que os judeus, que os romanos fizessem com eles a mesma coisa que fizeram com Jesus. Fique de pé, por favor. Com medo que eles fizessem a mesma coisa que fizeram com Jesus. Aqueles homens estavam com medo, amedrontados, cheios de dúvidas. E de repente, trancafiados pelo lado de dentro. Do lado de fora não tinha como ninguém abrir a porta. A porta só seria aberta se eles abrissem. Mas a palavra de Deus diz que Jesus simplesmente aparece dentro da casa. Porta trancada, porta fechada, sem oração no lugar. Havia apenas desprezo, dúvida, covardia, medo. A palavra de Deus que Jesus invadiu o lugar. Quando ele adentra naquela casa, a primeira coisa que ele diz assim, ó: paz seja convosco. Onde Jesus chega, acabou a tempestade. Onde Jesus chega, o ambiente muda. Onde Jesus chega, o ambiente é de paz. Quando Jesus chega no local, ele diz assim: olha, está vendo as minhas mãos? Alguns estavam duvidando. Está vendo as minhas mãos? Está vendo os meus pés? Está vendo o meu lado? Está ferido? Está rasgado? Foi porque eu fiz um sacrifício por vocês. Um sacrifício de amor. Eu sou ele. Quando ele termina de falar, ele vira para os discípulos e diz assim: a partir de agora, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios
o Espírito Santo de Deus. Ainda que você duvide, ainda que você não acredite, esse Jesus que foi assunto ao céu, que está à direita de Deus, que é o plano perfeito e o elo de amor, Ele está aqui sussurrando no seu ouvido e dizendo: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Sente na mesa de novo, crente, e se sacie deste banquete que o Senhor coloca à sua disposição nesse momento. Adore a Ele nesse momento. Participe dessa mesa celestial. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo.